Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos estudar aritmética de ponteiros. Para estudar aritmética de ponteiros, vamos utilizar o seguinte exemplo. Então, nesse problema a gente precisa ler um número n. Em seguida, a gente precisa ler n valores. Logo após, a gente tem que analisar esse conjunto de n valores e informar qual deles é o menor. Por exemplo, aqui o usuário digitou o número 3. Em seguida, lemos 3 números. Então, vamos para a IDE e vamos escrever um código para resolver esse problema. Então, começamos aqui incluindo o que a gente precisa. Então, a gente precisa da biblioteca para ler informações de teclado e imprimir para a tela. Precisa do main para iniciar de onde inicia o programa. E a gente precisa agora das variáveis. Então, pelo problema, a gente precisaria de uma variável n para informar quantos valores deveriam ser lidos em seguida, e precisa também de um vetor para armazenar essa quantidade de valores. Então, vamos primeiro criar uma variável n aqui. Vamos também criar um ponteiro para essa variável n, chamado de pn, só para se acostumar com a notação de ponteiros. Como bem sabemos, como é que declaramos um ponteiro, colocamos um asterisco depois do tipo da variável. Agora podemos pedir para o usuário informar o número que indica a quantidade de valores que ele quer informar em seguida. Então, por favor, informe a quantidade de valores. Vou colocar um /n aqui para pular uma linha. E vamos ler a informação desse usuário. Então, o n é um inteiro, então %d, e a gente vai armazenar, vai passar aqui um ponteiro para essa variável n, que vai preencher o valor de n para a gente. Logo após, a gente vai criar um vetor com n elementos. Faltou aqui também a gente dizer que pn, seja o ponteiro para n, vai ser igual ao endereço onde n está declarado. Então, agora a gente vai caminhar sobre esse vetor. Para isso, a gente precisa de uma variável auxiliar. E a gente vai executar aqui um for. Então, começando de 0 até chegar no valor que o usuário digitou, incrementando de 1 em 1. Então, a cada rodada a gente vai ler um valor. Então, na primeira rodada a gente vai preencher a posição 0 desse vetor, na segunda preencher a posição 1, na terceira preencher a posição 2 e assim sucessivamente até preencher todo o vetor do usuário. Então, o vetor é de inteiros e a cada rodada o que o usuário digitar vai para a posição i do nosso vetor. Logo após, a gente tem que analisar esse vetor para saber qual é o menor valor que foi inserido nele. Então, a tática aqui é o que? Você informa que o valor menor vai ser o primeiro valor desse vetor. E depois você analisa os próximos valores para identificar se você consegue melhorar esse seu chute inicial. Então, a gente vai chutar que o primeiro valor, que o valor menor é o valor que está na primeira posição do vetor. Em seguida, a gente vai caminhar sobre as demais posições, da mesma forma que fizemos anteriormente, e tentar identificar se a gente consegue encontrar um valor que seja menor do que o menor que a gente tem atualmente. Então, a gente não precisa começar do zero, porque a gente já disse que o menor é 0. Então, a gente vai analisar do 1 para frente para ver se a gente encontra nesse vetor outro valor que seja menor do que o menor que temos atualmente. Então, a gente vai se perguntar o valor que está na posição i do meu vetor, ele é menor do que o menor valor que eu tenho até agora?
Se sim, eu vou trocar e vou dizer que menor agora não vai ser mais o valor que ele tinha anteriormente. Vai passar a ser VI, porque nesse momento eu encontrei um valor que é melhor do que o que eu tinha anteriormente. Quando terminar a execução do for, eu posso imprimir o menor valor. Então, o menor valor, vou colocar só assim, menor, 2 pontos, %D, no lugar desse %D eu vou informar aqui o menor valor. Então, vamos executar para ver se esse programa ele está funcionando corretamente. Então, vamos executar aqui. Aparentemente tudo ok. Então, vamos iniciar. Criando a variável n. Depois, criamos outra variável com um ponteiro para n. E dizemos aqui ó, que esse ponteiro para n vai ser exatamente o endereço de n. Executando agora, o endereço de n é ffc. Pedimos para o usuário informar o valor. E o valor que ele digitar, nesse caso 3, vai ser armazenado na variável n. Note que n agora tem o valor 3. Agora a gente vai criar um vetor de tamanho 3, porque n é 3, inicialmente zerado. E vamos iterar para preencher cada uma das posições desse vetor. Então, inicialmente, a gente começa pela posição 0 do vetor. Então, 0 menor que 3, no caso, porque n é 3, sim. Então, a gente pode entrar e ler um valor do usuário. Então, já vou digitar aqui, eu vou digitar 3, 2 e 1. Então, nessa primeira rodada, vamos dar um Enter aqui para ele funcionar. Então, digitei o valor 3. Esse 3 foi para onde? Foi para a primeira posição do nosso vetor. Então, em seguida, o i ele vai ser incrementado em 1. Então, ele estava em 0, vai para 1. 1 menor que 3? Sim. Então, eu posso entrar. Vou ler o próximo valor. Qual é o próximo valor? O valor 2. Então, o valor 2 vai ser armazenado na posição 1 do nosso vetor. Em seguida, a gente vai incrementar o i novamente. O i estava em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, eu posso entrar e vou ler o último valor, que é o valor 1. Então, na posição 3, na posição 2 do nosso vetor, que se encontra zerado, ela vai agora aparecer o valor 1. O i vai incrementar, vai para 3, 3 menor que 3, não. Então, o meu for vai terminar. Não tem problema, porque a gente já leu todos os valores do nosso vetor. Então, aqui embaixo eu estou dizendo que o quê? O menor valor é o 3. Então, estou chutando que o menor valor é o 3. E depois eu vou percorrer todo o vetor para tentar identificar se tem um outro valor que é menor do que esse 3 que eu tenho de momento. Então, se eu analisar aqui, ó, o valor de menor está com o valor 3. Então, começando, vou colocar aí de novo e agora vai passar a ser 1. 1 menor que 3? Sim. Então, posso entrar. Então, aqui a gente está perguntando, nosso vetor na posição 1, ou seja, esse valor 2 aqui, é menor do que o menor que eu tenho atualmente? Quem é V na posição 1? V na posição 1 é 2. 2 é menor que 3? Sim, 2 é menor que 3. Então, o menor não é o 3. O menor vai passar a ser agora o 2. Então, o menor deixou de ser 3 e agora ele está com o valor 2. Porque até agora eu analisei o primeiro elemento e o segundo elemento. Então, desses dois, analisando apenas ele, o menor é o segundo elemento. Então, o i vai incrementar, o i está em 1, o i vai para 2. 2 é menor que 3? Sim. O elemento que está na posição 2 do nosso vetor, no caso 1, é menor do que o menor que eu tenho agora? Sim, o menor que eu tenho agora é 2. E 1 é menor que 2. Então, o menor não vai ser o 2, o menor vai ser o valor que eu tenho agora. Então, vou dizer que o menor
vai ser o elemento que está na posição 2 do nosso vetor, ou seja, o 1. O i vai incrementar, está em 2, vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Então, termina o for e no final a gente vai imprimir o menor, que é o valor 1. Então, vamos editar aqui um pouco o código para identificar o valor mostrar o valor da memória. Beleza, agora a gente vai ver como a memória do nosso computador está organizada. Então, a gente vai utilizar o nosso comando para mostrar a memória. Show memory start igual 65520. Então, vamos executar. Antes disso, vamos fazer mais algumas alterações. Então, a gente não vai utilizar mais VI. Ao invés de pegar o conteúdo aqui, que está no índice I do nosso vetor, e pegar o endereço de memória dele, a gente vai pegar o endereço para onde inicia o nosso vetor V, ou seja, o elemento V0, e adicionar mais I. Então, no início, a gente vai fazer V, que é o endereço do início do nosso vetor, mais 0. Então, ele vai ficar na mesma posição. Então, quando esse incrementar for para 1, então a gente vai fazer o endereço inicial do nosso vetor, que é de onde o vetor se inicia, mais 1. Então, ele vai para a próxima posição do vetor. Na próxima posição, da mesma forma, quando incrementar, para acessar a segunda. Então, vai ser o endereço inicial do nosso vetor mais 2. Então, vou conseguir acessar as diversas posições do nosso vetor dessa forma. Então, por que não precisa do i comercial? Porque quando eu faço V, que é o endereço de memória, mais um valor qualquer, ele vai pular essa determinada quantidade de posições na memória do nosso computador. Então, como V já é um endereço de memória, se eu faço mais uma determinada quantidade, eu vou continuar tendo um endereço de memória. Então, da mesma forma aqui, eu vou fazer V mais 0. Então, V mais 0, então a posição inicial mais 0 vai continuar na posição inicial. Mas isso daqui é o endereço. Se eu quiser pegar o conteúdo dele, eu vou colocar um asterisco aqui na frente. Então, estou pegando aqui o conteúdo que está nesse endereço de memória do nosso vetor. Eu não precisaria desse mais 0, estou colocando só para deixar mais didático, já que a gente utilizou mais aqui e vai utilizar a notação mais nos próximos trechos de código. Então, aqui eu vou colocar V mais I. Então, V mais I vai me retornar um endereço de memória. Se eu quiser pegar o conteúdo que está dentro desse endereço de memória, eu vou colocar o asterisco. Da mesma forma aqui, em vez de eu colocar V na posição I, eu vou colocar V mais I e vai me retornar um endereço de memória. Eu vou pegar o conteúdo que está naquele endereço de memória. Então, vamos executar para ver em um exemplo prático. Executar. Aqui a gente criou uma variável n, tá? Quando a gente executar aqui, vai estar na posição de memória ffc. E aqui a gente está criando um ponteiro para essa variável n. Então, esse ponteiro ele vai receber que valor? O endereço onde n está declarado. Então, ele vai ter o valor ffc. Então, aqui a gente vai pedir para o usuário informar a quantidade de valores que ele quer ler. E vamos armazenar esse valor na variável n. Então, 3, 3, 2, 1. Então, vamos criar um vetor agora de 3 posições. Inicialmente, todos zerados, porque a gente não leu nenhum valor. E aqui, ó, se analisarmos, aqui a gente tem a memória que foi alocada para esse vetor. Como a gente pediu 3 posições, então
o computador criou 3 caixinhas, um para armazenar o elemento na posição 0, um para armazenar o elemento na posição 1 e um para armazenar o elemento na posição 2. Então, o início do nosso vetor V em si é o endereço de onde ele começa, ou seja, FFEC, que é o mesmo endereço do elemento que está no índice 0, ou seja, FFEC. Se eu quisesse acessar esse primeiro elemento, o elemento que está na posição 1, era só fazer V, ou seja, a posição FFEC mais 1. Que iria fazer o quê? Pular um endereço de memória, ou seja, ir para o próximo endereço de memória. Se eu faço FFEC mais 2, ele vai pular 2 endereços de memória, ou seja, vai para aquele elemento que está na posição 2, ou seja, vai para aquele endereço de memória do elemento que está na posição 2. Tranquilo? Então, aqui eu vou criar uma variável i, vou iniciar esse com 0. Perguntar 0 é menor que 3, sim. Então, vou ler o primeiro valor. Então, esse primeiro valor vai ser armazenado em quê? No início do nosso vetor, que é o próprio V mais 0. Então, o início do vetor FFEC mais 0 continua na posição FFEC. Então, essa posição do elemento V0. Então, se eu executar aqui, eu vou ver... Se eu executar aqui, vamos ver que o elemento da posição 0 do nosso vetor ele foi preenchido com o valor 3. O i agora está em 0, vai passar a ser 1. Então, 1 é menor que 3? Sim. Então, vamos executar e vamos preencher mais um valor do nosso vetor. Qual o valor que vai ser preenchido? O valor que está no endereço 0, ou seja, FFEC mais 1. Ou seja, vai ser o endereço FFF0. Ou seja, o índice do primeiro elemento do nosso vetor. Quando eu executar aqui, eu vou ver que a posição i do nosso vetor foi preenchida com o valor 2. O i vai incrementar, vai para 2. 2 menor que 3, sim. Então, a gente vai ler o próximo valor. Quando é que vai esse resultado? Vai para a posição 0, ou seja, FFEC mais 2. Então, vou pular uma casa, vou pular 2 casas. Então, ele vai para a posição FFF4, ou seja, o elemento de índice 2 do nosso vetor. Quando eu executar aqui, eu vou ver que o elemento que está no índice 2 do nosso vetor vai ter seu valor preenchido com o valor 1. Então, o i agora é 3, 3 menor que 3? Não. Então, termina o nosso for. E a gente diz que o menor agora vai ser o elemento que está na posição, que está no endereço de memória do nosso vetor, ou seja, FFEC mais 0, ou seja, o próprio é FFEC. E a gente pega aqui o asterisco, o conteúdo que está nesse valor. Então, o conteúdo dessa posição é o valor 3. Então, o valor 3 vai ser armazenado na nossa variável menor. O nosso i agora ele vai iniciar em 1. E vamos nos perguntar, 1 é menor que 3? Sim. Então, podemos executar. E aqui a gente vai analisar que posição. Então, a posição do nosso vetor, então, FFEC mais 1. Então, o elemento que está no índice 1 do nosso vetor. Quando utilizamos o asterisco, pegamos o conteúdo que está nessa posição. Então, o conteúdo desse endereço é 2. Então, 2 é menor do que o menor que eu tenho até agora. O menor que eu tenho até agora é 3. Então, 2 é menor que 3? Sim. Então, vou dizer que o menor agora vai ser o 2 e não mais o 3. Então, o nosso i estava em 1, agora vai para 2. Então, 2 menor que 3, sim. Então, que elemento a gente vai analisar? O elemento que está na... A gente vai primeiro fazer esse cálculo. V é onde inicia nosso vetor, mais 2. Então, de onde inicia nosso vetor, mais uma posição, mais 2 posições.
ou seja, aquele elemento que está na posição 2 do nosso vetor. Então, quando eu faço V mais 2, eu vou para esse endereço de memória, ou seja, F4. Então, eu preciso utilizar o asterisco para pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória, ou seja, o valor 1. Então, vamos perguntar, 1 é menor que o valor menor que eu tenho até agora? O valor menor que eu tenho até agora é 2. Então, 1 é menor que 2? Sim. Então, o I estava em 2, agora vai para 3. 3 menor que 3? Não. Então, o for termina, impresso na tela vai ter o valor 1. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.